Vamos lá aí, pessoal, vamos lá. Vamos lá, vamos começar aí mais uma transmissão em pleno sábado à noite. né? Boa noite aí, Ju, boa noite, Cláudio. Boa noite aí, galera. Vamos aí começar mais uma transmissão aí de legislação tributária, focado aí para o concurso do ISS Goiânia. Vamos revisar mais um assunto importantíssimo aí para a prova de vocês aí do dia 31 de janeiro. Valeu aí, Grande Almeida, valeu aí por compartilhar. Sigam aí esse professor Almeida Júnior. Almeida, coloca aí na galera, posta aí uma mensagem aí pra galera clicar na mensagem e te seguir, né? Esse professor dá altas dicas aí no Periscope, de como estudar para concurso, dá dicas aí de raciocínio lógico, de direito constitucional. São excelentes suas transmissões. Segue aí o professor Almeida Júnior. Valeu pela força aí, grande professor. Então, pessoal, vamos lá. Valeu, grande Almeida. Valeu, tamo junto aí. Então, compartilhem com seus seguidores. Vamos tascar o dedo aí, vamos gerar coraçãozinho, sábado à noite de tascar o dedo aí na tela, vamos ajudar aí o professor, valeu Rita, fazem aí que nem a Rita, compartilhem aí com seus seguidores, compartilhem aí no Twitter, quem tem Twitter, vamos lá galera. O foco da transmissão de hoje é tratar de um tema, tratar de um tema de IPTU, pelo tema da transmissão, pelo tópico aí, pelo título da transmissão, como que se calcula o IPTU, mas aqui com o foco na legislação de Goiânia. Então a gente vai revisar tanto a parte de base de cálculo, quanto a parte de alíquota, qual é a sistemática de alíquota aí do município de Goiânia. Beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, como que eu calculo o IPTU? Primeiro, eu preciso saber o aspecto quantitativo do IPTU. E o aspecto quantitativo do IPTU e de qualquer tributo é base de cálculo e alíquota. E a base de cálculo do IPTU, não preciso nem na legislação específica de Goiânia. Galera, cara que vem zoar aqui a transmissão é bloquear, beleza? Cara que vem zoar uma coisa séria aqui, a gente está transmitindo, revisando uma matéria aí para concurso, é bloquear. O cara não tem respeito, cara. O cara não tem respeito. Falou merda aqui, eu bloqueio na hora, beleza? Não tem respeito, outras pessoas aqui dedicando seu sábado à noite para atingir um objetivo, bloquear na hora, não tem perdão aqui, não tem perdão. Ficou melhor sem local. Então vamos lá. Então, primeiro, base de cálculo do IPTU, valor venal. Mas o problema aqui, como que eu determino o valor venal do IPTU? Basicamente, os municípios utilizam a mesma sistemática, só que um adota um detalhe diferente ali, aqui, mas a sistemática é a mesma. Primeiro, valor venal do imóvel. Primeiro aspecto aí da parte quantitativa de como que se calcula o IPTU, valor venal do imóvel. Pessoal, vamos adotar aqui um imóvel, um terreno e uma construção, ok? Aí depois eu adapto essa sistemática de obter a base de cálculo do IPTU em um imóvel que só tem terreno. É o famoso imóvel não edificado. Beleza? Um imóvel que tem o terreno e a construção, como que eu obtenho o valor venal do imóvel? Que é a base de cálculo do IPTU, que eu vou lá e aplico a alíquota. De alíquota entender base de cálculo, valor venal do imóvel e a sistemática de alíquotas aí no município de Goiânia. Base de cálculo do IPTU, valor venal do imóvel. Se eu tenho um imóvel que tem um terreno e uma construção, o valor venal do imóvel vai ser a soma de duas parcelas. Valor venal do terreno e valor venal da construção. Se eu tenho um imóvel que é só um terreno, é um imóvel não edificado,
Ou se ele tem uma construção, mas a construção está em ruínas, em andamento, uma construção em andamento, uma construção em ruínas, uma construção rústica, inadequada para aquele fim, e eu considero esse imóvel não edificado, eu não levo em consideração o valor venal da construção. Então aí o valor venal do imóvel se transforma no valor de uma parcela só, o valor venal do terreno. Então, vamos aqui adotar, vamos adotar aqui um imóvel que é edificado, porque aí o cálculo fica completo. Então, valor venal do imóvel, valor venal do terreno, mais valor venal da construção. Pessoal, como que eu determino o valor venal do terreno? Eu preciso ter um parâmetro importantíssimo que está constante na planta genérica de valores, na planta de valores imobiliários. Verdade, essa planta de valores imobiliários ela é extremamente importante para a apuração da base de cálculo do IPTU. Para fins aí de cálculo do valor venal do imóvel. Então, na planta de valores imobiliários, vão ter dois tipos de parâmetros que são importantíssimos. O valor de metro quadrado do terreno, o valor unitário do terreno, e o valor de metro quadrado da construção. Esses dois parâmetros são extremamente importantes para eu calcular essas duas parcelas que compõem o valor venal do imóvel, que é o valor venal do terreno e o valor venal da construção. Então, para eu calcular o valor venal do terreno, eu vou lá e pego o valor de metro quadrado do terreno. E aí o que eu vou fazer com esse valor de metro quadrado do terreno? Eu vou multiplicar pela área do terreno. Pego lá a área do terreno, 100 metros quadrados. Multiplico pelo valor de metro quadrado do terreno daquele imóvel. E pessoal, esse valor de metro do terreno, na planta de valores imobiliários, esse valor é dependente da localização do imóvel. Então o imóvel que está localizado em uma área nobre da cidade vai ter um valor de metro quadrado de terreno maior do que um imóvel que está localizado em uma área periférica, uma área em que os imóveis são menos valorizados. Então, através desse parâmetro, eu consigo aí diferenciar imóveis mais valorizados e imóveis menos valorizados. Então, esse parâmetro é altamente dependente da localização do imóvel. Então, o imóvel localizado numa área mais valorizada, mais nobre da cidade, vai ter um valor de metro quadrado do terreno maior. Ok? Então, beleza. Valor unitário do terreno. O valor de metro quadrado do terreno eu multiplico pela área do terreno. E aí, pessoal, todos os municípios utilizam fatores de correção. Fatores de correção. Por quê? Porque utilizar somente esse parâmetro, valor de metro quadrado do terreno, vezes área do terreno, em muitos casos ele não exprime com precisão o valor daquele terreno. Porque eu posso ter terrenos que estão localizados numa área nobre da cidade, terreno seja grande, mas ele não seja valorizado por outros motivos. Por exemplo, questão topográfica, aquele imóvel é inclinado, questão encravado, questão de localização do terreno em relação à quadra fiscal. Em relação, por exemplo, questões de solo, questões pedológicas, condições do solo, que muitas das vezes prejudicam a realização da construção. Então eu posso ter um imóvel que está localizado numa área super nobre do município, seja um terreno grande. Se eu adotasse somente para fins de cálculo do valor venal do terreno, a área do terreno e o valor de metro quadrado do terreno, eu não conseguiria atingir essa peculiaridade desse terreno. Então aí eu me utilizo de fatores de correção do valor venal. São fatores de correção em relação à topografia, à pedologia, a questão do tamanho da gleba. Então eu utilizo fatores para corrigir o valor do terreno. Então, pessoal,
avaliar o valor venal do terreno, eu preciso do parâmetro, que é o valor unitário do terreno, o valor de metro quadrado do terreno, vezes a área do terreno. E esse valor unitário do terreno eu pego na planta de valores imobiliários. Na PGV, planta genérica de valores, né, cada município se utiliza de uma nomenclatura. No município de Goiânia, planta de valores imobiliários. Então, pego esse parâmetro, multiplico pela área do terreno e multiplico pelos fatores de correção, caso haja necessidade. Se eu tenho um terreno normal, ele não tem condições especiais de topografia, de pedologia, ele é um terreno normal. Ele é um terreno normal. Ele não é um terreno de esquina que pode ser utilizado em uma área comercial do que um imóvel que está no meio de uma quadra. Ele não é um terreno encravado. Não, ele é um terreno normal, ok? É um terreno normal, então eu não aplicaria nenhum fator de correção. Mas caso esse terreno ele tenha algumas características peculiares, eu me utilizo desses fatores de correção. E aí, pessoal, eu parto para o venal de construção, para avaliar o valor da construção. E aí, eu também vou lá na planta de valores imobiliários buscar o mesmo tipo de parâmetro que eu busquei para o cálculo do valor venal do terreno, que é o valor unitário de construção, o valor de metro quadrado de construção. Quanto que é para aquela construção o valor de metro quadrado para construção, para eu avaliar o valor dessa construção. E aí eu vou pegar esse parâmetro e multiplicar pela área construída do imóvel. Mesma coisa que eu fiz lá com o terreno. E aí, pessoal, é super importante a gente ter uma noção de que do que é dependente esse valor de metro quadrado da construção. Ele é dependente de dois parâmetros. O tipo da construção, se é uma casa, se é um apartamento, se é um galpão industrial, se é um estacionamento, é o tipo da construção. E o padrão da construção. É uma construção que tem uma qualidade arquitetônica melhor, ou é um imóvel mais simples, mais rústico. Isso afeta o valor de metro quadrado daquela construção. O tipo e o padrão, ok? Então o tipo, se é uma casa, se é um apartamento, se é um galpão, a qualidade daquela construção. Tem uma piscina, tem um elevador, tem uma qualidade arquitetônica mais refinada, é um imóvel mais rústico, né? Tem um acabamento melhor, né? A destinação vai afetar a alíquota, não a base de cálculo, ok? Não a base de cálculo, beleza? Menos nobre, beleza, pessoal? Então, valor venal da construção é valor unitário da construção, valor de metro quadrado da construção, vezes a área construída. E aí a gente vai ter um fator de correção muito importante, que é o fator quanto ao estado de conservação do imóvel. Vários municípios chamam isso de fator de obsolescência. O que significa isso? Imóveis mais novos têm um valor venal de construção maior. Ok? Em relação aqui à antiguidade, o imóvel mais antigo tem um valor venal menor. E imóveis que são mais novos, foram construídos mais recentemente, vão ter um valor venal de construção maior. E isso reflete o estado de conservação. Mas professor, eu fiz uma reforma substancial no meu imóvel recentemente. Então você fez uma reforma substancial, significa que você vai afetar o estado de conservação e vai afetar esse fator que vai corrigir o seu valor venal de construção para cima. Beleza? Então é isso daí, pessoal. O valor venal do imóvel é composto dessas duas parcelas e a gente estudou quais são os parâmetros previsto na legislação de Goiânia que afetam esse valor venal. Então, a gente já tem uma ideia da base de cálculo. Agora a gente vai estudar a sistemática de alíquotas. Porque eu sabendo o valor venal do imóvel,
Sabendo a alíquota, eu calculo o IPTU. A alíquota, a sistemática de alíquotas utilizada aí pelo município de Goiânia, ela segue aquele padrão previsto na Constituição. A Constituição tem lá a possibilidade de o município poder diferenciar as suas alíquotas em função do valor venal, adotando uma progressividade fiscal. Essa sistemática de aumentar a alíquota em função do aumento do valor venal não é utilizado por enquanto no município de Goiânia. O município de Goiânia varia as suas alíquotas utilizando dois parâmetros de diferenciação, que é a localização e o uso. Então, o município de Goiânia ele divide o seu município em 4 zonas fiscais. Então, imóvel. E nem adota a sistemática da progressividade do IPTU no tempo, para tentar estimular os imóveis que estão sendo subutilizados, que não estão dando a correta função social da propriedade. Está intrínseco nessa análise, princípio da capacidade, com certeza. A progressividade é um método, é uma metodologia de concretização da capacidade contributiva, né? A progressividade das alíquotas de um determinado imposto em função da sua base de cálculo é um meio de eu concretizar a capacidade contributiva, lá do artigo 145, parágrafo 1º. Mas o município de Goiânia, por enquanto, ele não adota nenhuma dessas sistemáticas progressivas da alíquota do IPTU. Nem a progressividade fiscal, nem a extrafiscal. Ele só diferencia as alíquotas em função da localização e do uso. Então o município de Goiânia, ele divide a sua área em 4 zonas fiscais. Imóveis localizados nessas diferentes áreas serão submetidos a tributação de alíquota diferente. Exatamente, Reinaldo. A partir de 2018. Então há aí uma visão na legislação de o município adotar a progressividade das alíquotas do IPTU em função venal. Por enquanto, para fins de prova, você vai considerar que o município ainda não aplica a progressividade das suas alíquotas em função do valor venal, nem a progressividade extrafiscal. Beleza? Então, pessoal, no município de Goiânia adota esses dois parâmetros para diferenciar as alíquotas: localização e uso. E o uso, como que é que funciona? A gente sabe que em função da localização o município dividiu, Goiânia dividiu, né? Aí o fisco de Goiânia dividiu o município em 4 zonas fiscais. E em relação ao uso, aí eu vou ter imóveis edificados e não edificados com alíquotas diferenciadas. Imóveis edificados é aquele imóvel que tem um terreno e uma construção que é utilizado aí para algum fim. Habitação, para fins industriais, comerciais. Então, são imóveis que é utilizado para um fim. Imóveis não edificados são aqueles imóveis que ou tem só o terreno, ou tem um terreno e uma construção sem condições de habitabilidade, sem condições de uso, são construções em ruínas, construções rústicas, né? Eu tinha um terreno, comecei a realizar uma construção nele. Então, não é porque eu iniciei uma construção que o imóvel vai passar instantânea a ser tributado como um imóvel edificado. Vive e quem domina? Bom, o condomínio de apartamentos, né, esse cálculo é feito sobre o prédio todo e dividido por 20. Olha assim, quando eu faço uma construção de um prédio de apartamento, desse prédio, é feito um processo que é chamado de remanejamento, de desdobro. Aí cada apartamento vai ter o seu lançamento. Né? Eu não faço um lançamento para o prédio todo e divido por 20. Não, quando o prédio fica pronto, sai o habite, é feito um processo chamado de desdobro fiscal. Né? E aqui o que significa a inscrição do prédio como um todo, e vou gerar 20 inscrições independentes para cada apartamento. Cada apartamento é uma unidade imobiliária autônoma. Então vai ter uma inscrição própria no cadastro imobiliário. Então, tendo uma inscrição própria, um lançamento
próprio cada para. Então não é feito um lançamento único para o pedido pelo número de afeto. Ele tem o mobiliário fiscal. Termina a construção do apartamento, é feito, beleza? Para gerar cada unidade imobiliária, apartamento. Beleza? Então essa é a sistemática adotada. Então, a alíquota pelo uso. Um dos parâmetros que eu diferencio pelo uso é imóvel edificado e não edificado. Os imóveis não edificados são submetidos a ação com alíquota maior do que os imóveis edificados. E entre edificados, eu diferencio imóvel residencial não residencial. Então, imóvel residencial para fins de moradia, imóveis não residencial para fins aí de cobradas, e isso está previsto na Constituição, a parte de eu diferenciar as alíquotas de IPTU em função do uso. Então eu posso diferenciar a inflação, o município de Goiânia se utiliza, e também pode diferenciar em função do uso. Mas o município de Goiânia tem uma especificidade que não adota a progressividade, diferencia as alíquotas aí em função do valor venal. Beleza, pessoal? Eu tenho duas regrinhas bem específicas aí do município de Goiânia quanto às alíquotas do IPTU. A primeira é o que tem então eu tenho um terreno, decide a construção devidamente autorizada, além de licença de obras e loteamento no município de Goiânia. Então só vou aplicar para imóveis que têm uma construção em andamento da Secretaria de Finanças, porque o imóvel não edificado geralmente não está cumprindo sua função social, não necessariamente, porque eu posso ter um terreno, o setor não me obriga necessariamente a ter o que vai definir a função de propriedade em um determinado município, o plano diretor, onde esse edifício está, não entendi, né? Então, pessoal, deixa eu terminar sem perguntas agora, tá? Porque aí me tira a concentração, deixar as perguntas para o final. Então, pessoal, eu tenho um imóvel que era um imóvel só que eu vou iniciar uma construção que esse imóvel automaticamente a ser considerado edificado. Ele é um imóvel não edificado ainda. Ele só vai se transformar em imóvel edificado depois que ele tiver condições de habitabilidade, depois que saiu a BITSE. Aí, quando sai esse imóvel para edificado, isso afeta o sistema de tributação aí do IPTU. Então, durante a construção do imóvel, tem uma andamento, o imóvel é não edificado. Mas o município de Goiânia, ele é dois exercícios a utilização de uma alíquota reduzida. Eu vou pegar aquele imóvel, a alíquota como imóvel não edificado, lá na tabelinha de imóveis não edificados, vou pegar aquela ali e dividir por 2. Eu vou aplicar a alíquota com 50. Então, uma alíquota que é quando eu passo ao específico em relação a um imóvel que... Deixa eu começar uma outra aqui. Pessoal, vou parar essa transmissão e vou começar uma outra, tá? Só o periscópio precisa me deixar parar essa transmissão.